Irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Hoje eu quero abordar um tema profético aí para o seu ano, né? Primícia. E é interessante, irmãos, que assim a gente está a pouco mais de uma semana para findar janeiro. Então você pode pensar, eu estou quase entrando em fevereiro. Realmente, você já está acabando o mês de janeiro e talvez não fez nada para o Senhor ainda. Talvez não apresentou uma primícia ao Senhor. Então a má notícia é essa, que você ainda não fez nada. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo. Quando a gente fala primícia, né, a gente está no primeiro mês de 2025, então ainda dá tempo. Eu falei no culto passado, alguns irmãos vão lembrar, e eu tenho trabalhado isso com alguns irmãos que às vezes me perguntam, falam, pastor, eu queria fazer algo diferente, eu queria começar esse ano de uma forma, acessando algo diferente, e assim, obviamente, se você quer acessar novas coisas, você precisa ter novas práticas, né? Se você quer algo maior, você precisa se entregar mais, e é a naturalidade do reino, né? O reino, ele não nos custa muito, o reino nos custa tudo, mas o que ele oferece não dá para contabilizar. Carta aos Romanos, no capítulo 11, verso 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Paulo está falando, né, para a igreja de Roma, trazendo essa clareza, e é um princípio do Novo Testamento. A gente sabe que primícia ela vem, né, do primeiro fruto, né? O significado da palavra significa o primeiro fruto. Então, você dar ao Senhor o seu primeiro fruto, você dar ao Senhor os seus primeiros dias, você dá ao Senhor as suas primeiras horas. Olha como é que é intenso isso, irmãos. E é uma prática do Velho Testamento. Os hebreus, antes, né, quando partiam para a colheita, eles pegavam os primeiros frutos e não comiam, não colocavam na sua mesa, mas colocavam no altar do Senhor, eles entregavam ao Senhor. A gente tem vários textos aí que vão nos trazer essa reflexão sobre primícia, né? Quem não lembra Caim e Abel? Lá no início, irmãos, a gente vê, né, Caim e Abel trazendo uma oferta. Caim, ele traz ali aquilo que sobrou, né? Aquilo que restou. Ele não coloca Deus como primeiro, ele coloca Deus como último. E Abel, ao contrário dele, traz a primícia do seu trabalho. Ele traz a primícia, o primeiro. E quando a gente fala dessa primícia, não está falando somente de dízimo, não. Apesar de ser também uma primícia, né? Mas tudo na vida, no Senhor, no reino de Deus, tem espaço para primícia. E aí Paulo está fazendo essa aplicação do Velho Testamento para o Novo Testamento, para uma igreja romana que tem gentio, tem todo tipo de gente, e ele está trazendo um princípio hebreu lá atrás para aplicar no Novo Testamento, para mostrar o poder da lei espiritual, o poder de uma prática, o poder de um ato de fé, um ato profético, o quanto isso pode gerar e o quanto isso pode proporcionar na vida daqueles que creem. Então eu já quero te pegar aqui. Eu quero te convidar para acessar. Nós temos, como eu disse, pouco mais de uma semana. Dá tempo de oferecer primícias ao Senhor ainda nesse mês, no primeiro mês de 2025. Seja o seu tempo de oração intensificado, seja um jejum de santificação, você e sua família, seja uma oferta, né? A gente aqui em casa tirou o mês de janeiro, é a nossa primícia ao Senhor, é onde a gente se reserva de trabalhos externos, né? A gente continua pastoreando, continua auxiliando os irmãos, mas a gente se reservou em oração, em santificação, em jejum, e o Senhor me conduz, né, mesmo, né, com todas as adversidades e dificuldades, a ofertar também. Eu preciso entender que a minha fidelidade começa agora. Eu posso abençoar pessoas mesmo não tendo uma condição tão boa, né? Então é isso que eu quero trazer na sua mente. E a primícia, né? A gente traz aqui em casa essa cultura, a cultura da primícia, onde você tira um tempo para jejuar, declarando que todos os meses serão do Senhor, declarando que as primeiras horas do seu dia, elas são ali para o Senhor é primeiro, o Senhor é o principal. E a gente tem a cultura dos aniversários, né? Aqui, né, em todo o Brasil, em todo o mundo. E a gente sabe aqui, né, a gente, quando parte o bolo, não é natural ali partir o primeiro pedaço, a gente ensina aos nossos filhos isso. E aí ele tira o primeiro pedaço e escolhe para quem ele quer dar o primeiro pedaço. E isso é o quê? É para ele dizer que aquela pessoa, todos que estão ali são importantes, mas aquela pessoa que está recebendo o primeiro pedaço das mãos dele
ela tem um lugar especial na vida dele. Ele entende e reconhece a representatividade daquela pessoa na vida dele. Então assim a gente ensina nossos filhos, né? Partindo do primeiro pedaço e entregando, normalmente para a mãe, né? E glória a Deus por isso. Então isso é primícia, o primeiro, né? Você está dizendo, Senhor, o Senhor tem prioridade, o Senhor é o primeiro. E como eu disse, o dízimo ele é o melhor modelo para nós abordarmos esse tema, mas em tudo, irmãos, em tudo. Você já consagrou a sua vida esse ano? Você já entrou em lugares espirituais no Senhor? Você já se trancou no quarto e disse, Deus, eu não quero começar esse ano, eu não quero começar esse mês sem oferecer ao Senhor as minhas primeiras horas. Eu não quero dar ao Senhor aquilo que sobrou, como Caim fez. Eu quero ser como Abel, que tirou a sua primícia e disse, Deus, só faz sentido o que eu recebo se o Senhor for o primeiro a ser honrado neste lugar. Pega isso, meu irmão, você precisa pegar. E aí a gente tem essa passagem que Paulo fala aos romanos, se a parte da massa, a primeira parte é oferecida como ao Senhor, né, como primeiro fruto, toda a massa também é. Se a raiz é santa, olha isso, se a raiz é santa, os ramos também são. Aí a gente está lidando com problemas financeiros, emocionais, familiares, e aí no meio do caminho a gente quer parar e dizer, Deus, me socorre. A gente está lidando com problemas profissionais, ministeriais, e no meio do caminho a gente quer parar tudo e dizer, Deus, me socorre. Quando você deveria ter lembrado do Senhor no primeiro passo, na sua primícia, na primeira decisão, na primeira movimentação. A gente tem uma tendência de dizer, Deus abençoe, né? Uma oração, Deus abençoe os meus caminhos. E eu sempre digo isso, imagine o Senhor te respondendo, vem para os meus caminhos que já são abençoados. A gente quer que Deus abençoe as nossas ideias e as nossas ações. Por que você não muda esse ano? Por que você não faz diferente esse ano? Por que você não convida o Senhor para entrar primeiro? Por que você não convida o Senhor para ser o princípio de tudo? Deus, eu só vou começar se o Senhor receber essa premissa e me conduzir o meu coração. Porque a partir do Senhor, todos os meus ramos serão frutíferos. Se a raiz é consagrada ao Senhor, todos os ramos serão. Se o primeiro mês é consagrado ao Senhor, todos os outros meses serão. Está entendendo isso? Que princípio precioso. Quando Moisés é visitado pelo Senhor naquela sarça ardente, o Senhor fala para Moisés assim, olha, vai lá e fala para Faraó, liberta o meu primogênito. Olha que interessante, quando ele fala liberta o meu primogênito, ele está falando de toda uma nação. Essa nação era gigante, eram mais de 600 mil homens. Então, multiplicando isso pela família, esposa e filhos, né, que no mínimo 3 filhos ainda é pouco para aquela época, nós estamos falando de quase 3 milhões, 4 milhões de pessoas. É muita gente. E Deus está chamando do meu primogênito. Ele fala para Moisés dizer a Faraó, Faraó, liberta o meu primogênito, porque senão eu vou ferir o seu primogênito. Então Deus está falando assim, olha, liberta o meu primogênito, o meu primeiro filho. E por que isso? Porque Deus se refere a uma multidão de pessoas quando se refere a elas como primogênito, sendo que ela é uma multidão. Isso começa lá em Abraão, quando ele consagra o primogênito dele ao Senhor. Ele oferece a Deus o seu primeiro filho e ele oferece debaixo de uma promessa. A promessa para Abraão é que ele seria pai de multidões. Então, debaixo dessa promessa, há um primogênito, o primeiro filho. E ele consagra o primeiro filho dizendo, este é o meu primogênito, esse é o primeiro filho. Para que aquela promessa se cumprisse, esses 3 milhões que estão agora debaixo do jugo de Faraó, esses são agora uma resposta à promessa de Abraão. São o primogênito de Abraão, que foram todos consagrados a partir do primeiro filho. Pegou isso, entendeu isso, acessou isso, faz sentido para você isso? Então eu quero te convidar a acessar este lugar de primícia, acessar este lugar que quando se separa o primeiro, todos os outros são do Senhor. Quando eu entendo que se o Senhor acessar comigo primeiro, todos os caminhos serão abençoados, porque Ele me colocará no caminho dele. E aí não tem como dar errado no meio do caminho, porque é o Senhor que determinou e escolheu o caminho, porque Ele foi convidado primeiro. Guarde isso no seu coração e amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre primícias. Deus abençoe.